Olá, tudo bom? É sempre bom ter você por aqui. Vou aproveitar a sua visita para a gente verificar hoje como é que se calcula a área de trapézio. Vamos lá? É bem fácil, é bem tranquilo, mas vale a pena você conferir. Ó. Bom, já que vamos calcular área, qual é a definição de área? Área é o espaço interno de qualquer figura geométrica plana. Então, por exemplo, se nós tivermos esse trapézio, olha só, né? Aqui é um trapézio, tá lá, né? Esse lado e esse são lados paralelos, e área é esse espaço interno aqui, ó. Quando se calcula a área, nós estamos calculando essa medida. Qual é essa medida aqui na parte de dentro, na parte interior da nossa figura plana? Nesse caso, hoje, nessa videoaula, o trapézio. Então, a área é o espaço interno, é esse espaço de dentro aqui, tá legal? É isso que vamos verificar hoje. Bom, já que vamos calcular a área, e já sabemos que a área é o espaço interno da figura geométrica plana, ou não, né? No nosso caso aqui plana porque é o trapézio. E o trapézio, o que tem de particular? Qual é o conceito de trapézio? Trapézio é o quadrilátero que possui dois lados paralelos. Então essa é a definição mais completa, na verdade, né, de trapézio. Quadrilátero que possui dois lados paralelos. Qualquer quadrilátero que tiver dois lados paralelos se encaixa, se enquadra na categoria dos trapézios, tá legal? Por exemplo, se você tiver um quadrado, tá lá o quadrado, ó, quadrado, né? Quadrilátero, quatro lados, e tem dois lados paralelos? Tem, legal. O quadrado é um caso particular de trapézio, tá legal? Então qualquer quadrilátero, se tiver dois lados pelo menos paralelos, é um trapézio. Ou seja, se nós tivermos, olha lá, uma outra figura, se nós tivermos lá, fazer um esboço aqui, de um paralelogramo. Paralelogramo, ele tem dois lados paralelos? Tem, também é considerado um trapézio, tá certo? Vamos lá. Bom, mas hoje, né, já vimos em videoaulas anteriores a área do quadrado, a área do paralelogramo deve ter a próxima videoaula. Então vamos ver hoje a aula do trapézio, dos trapézios mais conhecidos, né, mais característico. É muito comum você, quando vê um trapézio, né, com esse formato aqui, ó, base maior, base menor, não é verdade? Então vamos lá. São três os tipos de trapézio mais comuns, né? Assim, que foge do quadrado, do retângulo e de outros quadriláteros. Ó. Por exemplo, esse daqui, nós estamos verificando, ó, tá vendo? Ó? Esse daqui é chamado de trapézio isósceles. Por que ele é isósceles? Ele é isósceles porque esses dois lados dele têm o mesmo comprimento. Ó, dois lados com o mesmo comprimento é um trapézio isósceles, tá legal? Esse aqui, meio teimoso, ó, é um trapézio também. Por que é um trapézio? Trapézio porque possui quatro lados. 1, 2, 3, 4. Dois lados são paralelos. Olha aqui, ó. Esse lado é paralelo a esse. Então é trapézio. Esse outro trapézio aqui, ó, também é um quadrilátero, quatro lados. 1, 2, 3, 4. E sendo que dois lados são paralelos. Esse e esse são paralelos. Então ele também é um trapézio. Esse trapézio é chamado como trapézio retângulo. Por quê? Qual é a característica dele, né? Principal do trapézio retângulo. Ó. O trapézio retângulo, ele possui dois ângulos retos. Ó. Um ângulo reto aqui e aqui outro ângulo reto. Legal? Então, o trapézio isósceles possui dois lados com a mesma medida e o trapézio retângulo possui dois ângulos de 90 graus. E esse é o trapézio escaleno. Escaleno porque todos os lados têm comprimento diferente. Nenhum deles são iguais. Tá legal? Esses são os três principais tipos de trapézio. Vamos começar a falar do trapézio isósceles. Vamos retirar esses dois e vamos começar pelo trapézio isósceles. Existe um atalho, uma fórmula na verdade, né? Quando a gente fala em fórmula, fórmula é um atalho. E qualquer trapézio que você tiver, seja isósceles, escaleno, retângulo, né? Qualquer isósceles, qualquer trapézio que você tiver, é assim que se calcula. Ó. A área de qualquer trapézio, o trapézio sempre vai ter duas bases, né?
E esses característicos, ele sempre vai ter uma base maior, vamos pôr o B maiúsculo, e uma base menor, vamos pôr o B minúsculo. Então basta somar as duas bases e dividir por 2. Tá aí. O resultado que der, você multiplica pela altura do trapézio. Né? Então essa fórmula, esse atalho, serve para qualquer trapézio. Soma as duas bases, multiplica pela altura e divide por 2. Ou ainda, né, soma as duas bases, divide por 2 e multiplica pela altura. Enfim, aquilo que você achar mais fácil. Tá legal? Bom, vamos começar com o trapézio isósceles. Ó, trapézio isósceles, no nosso caso, porque tem dois lados com o mesmo comprimento. Ok? Então, quais serão as medidas? Vamos trabalhar aqui, ó. Trapézio isósceles. Vamos tentar descer aqui um pouquinho. Ó, tá vendo? Trapézio isósceles. Ó. Se nós tivermos as medidas, por exemplo, vamos dizer que aqui tem o valor de 10, que aqui em cima seja 6, e que ele tenha essa altura daqui até aqui, ó, de 5 centímetros. Tá legal? Perceba, para calcular a área do trapézio, eu não preciso ter as laterais. Preciso ter as duas bases e essa altura dele aqui. Olha lá, tenho que ter as duas bases e tenho que ter a altura. Lembrando que a altura é a medida entre uma base e outra. Não dá para você calcular a altura pegando esses lados aqui que não sejam as bases, tá certo? A altura sempre de uma base até a outra. Por exemplo, aqui, ó. Porque aqui, qualquer ponto que você pegar, ó, a altura vai ser sempre 5 daqui a aqui, não é? Agora, se você pegar aqui, ó, essa altura aqui, ó, já vai ser diferente dessa. Então, a altura do trapézio, sempre de uma base até a outra, ok? Legal? Então, vamos lá, ó, tá teimoso, né? Tá aqui, ó. Bom, para a gente calcular, então, a área desse trapézio, é só pegar uma das bases, ó lá. Uma das bases, a base maior, que mede 10 centímetros, somar com a base menor, que mede 6 centímetros. Se eu achar vantajoso, depois que nós somarmos isso daqui, ó, um 10 e o outro 6, eu posso dividir por 2 e multiplicar pela altura. A altura, no nosso caso, é 5, ok? Então eu posso fazer o caminho que eu achar mais favorável. Olha lá, posso somar, multiplicar e dividir, ou posso somar, dividir e multiplicar, tanto faz. Nesse caso, nós podemos fazer assim, ó. Se somarmos 10 mais 6, vai dar 16. 16 eu vou dividir por 2 e depois multiplico pela altura, que é 5. Você percebe? Nesse caso é mais fácil eu dividir para depois multiplicar. Senão eu teria que multiplicar 16 por 5. Enfim, são vários caminhos aqui, né? Se achar mais conveniente, você pode aplicar. A área desse trapézio, vamos chamar aqui de trapézio, vamos fazer assim, ó, 16 dividido por 2 vai dar 8, 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Qual a unidade de medida? É centímetros. 40 centímetros quadrados a área desse trapézio aqui. Você viu? É bem fácil, né? Agora, sabe o que é complicado? Às vezes, a pessoa quando vê o trapézio nessa posição, já o identifica com facilidade. Mas olha só o que acontece se nós girarmos esse trapézio. Ó. Às vezes, só a rotação dele já é suficiente para nos atrapalhar. Percebe? Trapézio, claro, fácil de enxergar, né? Olha só o que acontece se nós fizermos uma rotação. Ó, nessa posição, já tem muita gente que não consegue enxergar que isso é um trapézio. Então, cuidado, hein? Independente da posição, ó lá, independente da posição que ele estiver, se for quadrilátero, duas bases, né? Ó, são lá dois lados paralelos, é um trapézio, tá legal? Independente da posição, ó lá. Ele pode girar, né? Ó lá, em qualquer posição, e sempre para calcular será soma uma base com a outra, divide por 2 e depois multiplica pela altura. Fácil, né? Você viu? Bem tranquilo, ó. Vamos retirar esse trapézio daqui e vamos pegar esse outro aqui, ó. Esse daqui, que também está descolando, esse trapézio, mas não tem problema, é o trapézio, que esse aqui não é mais o trapézio isósceles, né? Esse trapézio aqui, ó,
Trapézio, repito, porque é um quadrilátero, possui 4 lados e 2 ângulos retos. Tem 2 ângulos retos, esse trapézio é chamado de trapézio retângulo. Olha lá, né? É o trapézio retângulo. E como é que eu calculo então a área do trapézio retângulo? Qualquer trapézio, não tem segredo. Aqui é a forma, olha o atalho, a área do trapézio, só umas 2 bases. Então, vamos calcular a área desse trapézio aqui, ó, que não quer ficar aí, mas tudo bem. Ó, vamos apagar aqui esse anterior, ó, só para você perceber que a forma não precisa apagar. É sempre a mesma fórmula, independente do tipo de trapézio. Ó, base maior e base menor. Vamos pôr aqui as medidas? Já que você não quer, vamos tirar isso aqui, tá legal? Deixa aí pronto, ó. Vamos dizer que a base maior, por exemplo, tenha um valor de 8, que essa base é um valor hipotético, tá legal? Só para você acompanhar. Que aqui tenha um valor de 4, vamos inverter? Tudo bem, 8, 4, e vamos colocar 5 de novo, pode ser? Pode, não tem problema, né? Só para vamos pôr 6 aqui, ó, e dizer que essa altura aqui mede 6. Tá aí, eu tenho os valores suficientes para calcular a área do trapézio. Perceba que eu não vou precisar pegar essa medida para calcular a área, porque eu tenho a base menor, tenho a base maior, aqui forma 90 graus, então aqui eu tenho a altura certinha, que é a distância entre uma base e outra, certo? Bom, então vamos lá. Ó, a base maior desse trapézio está aqui, ó, mede 8. Esse 8 nós vamos somar com uma base menor. A base menor mede 4. Isso, se eu achar vantajoso, eu posso dividir por 2 e depois multiplicar pela altura. E a altura dele está aqui, que é 6. Então, o caminho que eu achar mais vantajoso, eu vou trabalhar. Olha só, a área desse trapézio, então, será, ó, a base maior, 8 mais 4, vai dar 12. Podemos somar aqui direto, né? Olha lá, vai ficar 12. Esse 12 eu posso dividir por 2 e depois multiplicar pela altura. Você viu? Olha lá, 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Como essa unidade também está em centímetros, olha lá, 36 centímetros quadrados é essa área preta aqui, ó, desse trapézio. Você viu? Fácil, né? Bem tranquilo. Agora não se esqueça, hein, ó, independente da posição que ele tiver, ele poderá estar assim, ó. E aí fica mais difícil para identificar se é trapézio. Mas olha aqui, ó, a base maior, a base menor e a altura dele. Você percebe? Né? Não muda. Pela rotação do desenho, essas medidas vão permanecer, não tem problema. Então, cuidado, hein? Na hora de identificar o trapézio. São 4 lados, é um quadrilátero, e 2 lados são paralelos, é um trapézio. Tá legal? Olha, lembrando que os lados paralelos são as bases, né? Independente da rotação nele, da posição que ele parar, ó, ok? Sempre identificando um trapézio. Muito bem. E, para finalizar, vamos ver esse outro trapézio aqui, já que ele está aqui na mão, ó. Esse é o trapézio que não possui nenhum ângulo reto. Então não é um trapézio retângulo. Muito pelo contrário, né? Esse trapézio aqui, ó, nenhum dos lados tem o mesmo comprimento. Então ele é chamado de trapézio escaleno. Lembra do triângulo escaleno, né? 3 medidas diferentes? Aqui é a mesma coisa. Todas as medidas são diferentes. Bom, vamos atribuir medidas quaisquer para eles aqui, ó. Vamos ver o que eu tenho de medida na mão, só para a gente poder trabalhar, ó. Vamos dizer que essa base aqui, ó, tem o valor de, pode ser 5? Pode, né? É um valor hipotético, hein? Tá legal? Pode ser que se você for tentar montar não dê certo, ó. 5, 4, esse lado maior, vamos dizer que tenha 10 e aqui tenha 8, pode ser? Tá aí. Todas as medidas do nosso trapézio aí. Agora, lembrando, nós vamos precisar saber a altura dele, hein? Veja bem, é uma medida hipotética, às vezes não vai dar certo, hein? Vamos imaginar que tem a altura de 6, ó. Pronto, só para facilitar, ó. Que daqui, ó, até embaixo, ele tenha 6 centímetros de altura, tá certo? Lembrando que, ó, eu coloquei essas medidas só para você perceber, ó.
que todas são diferentes. A altura não precisa pegar, né? Ó, todos os lados são diferentes, 4, 8, 5 e 10. Então é escaleno. Mas, para nós calcularmos a área, não vou precisar desse lado e nem desse lado. Porque para calcular a área, basta eu ter a base maior, a base menor e a altura. Nós estamos falando que daqui a aqui tem 6 centímetros. Olha lá, ó. Legal? Tudo bem? Vamos trabalhar? Não precisa pagar a fórmula não, ó. Essa forma, esse atalho é sempre o mesmo, independente do tipo de trapézio. Olha lá. Vamos só trocar os valores então. Aqui, ó. A área desse trapézio, base maior. Estamos falando que tem 5. Então vai ficar 5. Mais a base menor aqui, olha lá, ó. Nós colocamos como 4. Se eu achar vantajoso, eu divido por 2 e depois multiplico pela altura, que é 6. Ok? Então vamos lá, ó. A área desse trapézio, somando as duas bases, 5 mais 4 vai ficar 9, que eu posso dividir por 2 e depois multiplicar por 6. Mas, ó, se eu dividir 9 por 2, vai dar um número decimal. Então não é muito vantajoso eu dividir 9 por 2, que vai dar 4,5, né? 4 inteiro e 5 décimos. É mais vantajoso, posso até simplificar o 2 com o 6, mas é outra história. Podemos multiplicar, olha lá, ó, 9 vezes 6, quanto que vai dar? 9 vezes 6 é 54, é isso? Vai ficar 54. E aí divide por 2, olha lá, 54 dividido por 2, 27. Como a unidade de medida aqui é em centímetros, 27 centímetros quadrados é a área desse nosso trapézio aqui. Você viu? É bem fácil, né? Você pode decidir, ó, se divide e depois multiplica, ou se multiplica e depois divide. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Ah, não se esqueça, ó, trapézio nesse formato, fácil de reconhecer, né? Nessa posição, melhor dizendo. Agora, cuidado, que para poder te pegar, esse trapézio pode sofrer uma rotação. E aí você pode ter dificuldade para enxergar que isso é um trapézio, devido somente à rotação dele. Tá certo? Mas se percebe, quadrilátero tem 4 lados. 2 lados são paralelos, trapézio. Trapézio, está aqui o atalho para achar a área dele. Bom, por hoje é só. Nessa videoaula nós mostramos o trapézio. Na próxima vamos tratar do paralelogramo. Um grande abraço, até mais!